Há certas histórias que nascem do calor. Não do calor brando, confortável, mas daquele calor seco, estorricado, que racha a terra e ferve o silêncio. No Ceará de 1936, o calor não era apenas um fator climático, era uma entidade que pesava sobre os vilarejos, esmagando a esperança e cozinhando a paciência, deixando as comunidades vulneráveis a uma espécie de loucura lenta, aceita, quase consensual. Pergunto a você, que me ouve agora, talvez na escuridão de seu quarto. Você já acordou completamente sozinho, em um silêncio tão profundo que consegue ouvir o zumbido do seu próprio sangue nas veias. Mas mesmo assim, sente o peso físico de uma presença que acabou de se retirar? Não um fantasma, não um vulto definido, mas o rastro molecular de que você não estava de fato sozinho. É esse o tipo de silêncio que vamos explorar hoje. Um silêncio que mente. Para entender o que acontecia na Vila do Cedro Roxo, um aglomerado de casinhas de taipa encravado no sertão cearense, esquecido até mesmo pelos mapas da seca, é preciso primeiro aceitar que a lógica do mundo moderno não se aplicava ali. Cedro Roxo era um ponto fora da curva do tempo, uma pequena cratera de poeira onde a fé e a superstição se misturavam de forma indissociável, onde o sofrimento era tão previsível quanto o nascer do sol. E foi nesse pequeno vilarejo, no ano de 1936, que se estabeleceu a rotina mais macabra, mais exaustiva e mais inexplicavelmente aceita da história do Nordeste brasileiro. Tudo girava em torno de um único homem, Severino. Severino não era um eremita, nem um santo, nem um criminoso particularmente notório. Ele era, na maior parte da semana, um lavrador magro, de ombros curvados pelo sol e pelo trabalho, com a pele curtida e olhos fundos que pareciam ter visto além da próxima colheita. Ele era apenas Severino, marido de Maria, pai de 2 crianças pálidas e morador da terceira casa à direita, após a capela de Nossa Senhora da Penúria. Mas Severino tinha uma singularidade que definia a vida em Cedro Roxo. Severino era o morto. Não no sentido figurado, não no sentido de que a vida o tinha abandonado, mas no sentido literal, físico e aterrador da palavra. Severino morria toda semana. E não apenas morria, mas era devidamente e ritualisticamente enterrado. Imagine a cena. O ar pesado de domingo de manhã. A missa na capela terminava cedo, não por pressa do padre, mas porque havia outro compromisso inadiável. O som que se seguia não era o sino alegre da celebração, mas o som seco e rítmico de paz rasgando a terra dura do pequeno cemitério comunal, localizado logo atrás do pé de juazeiro solitário que marcava o limite da aldeia. Todos os domingos, sem falta, Severino era levado em cortejo. Não havia gritos histéricos, não havia a surpresa lancinante do luto repentino. Havia apenas uma tristeza cinzenta, pesada como pedra de moinho, e uma exaustão que se estampava no rosto de cada um dos 50 habitantes de Cedro Roxo. A morte de Severino não era natural, mas era rotineira. Na noite de sábado para domingo, enquanto a lua de verão derramava uma luz espectral sobre a caatinga, Severino caía, não de doença súbita, mas em um colapso total, um esvaziamento da vida que parecia mais um desligamento. A respiração cessava, o pulso parava, o corpo ficava frio, frio de mármore, frio de geladeira de açougue, em uma terra onde o frio era uma abstração. O padre Inácio, um homem de 40 anos com a barba suja de poeira e as mãos grossas, era quem atestava o óbito. Não havia médico, mas não era preciso. O silêncio que se instalava no peito de Severino era o silêncio da certeza final. E assim, a comunidade se mobilizava. O mesmo caixão, pesado e de madeira escura, era retirado do galpão comunitário. Sim, o mesmo caixão. Porque Severino não podia ter um caixão definitivo, nem mesmo na morte.
Se você está pensando que essa é uma história de reencarnação ou um conto de fantasia sobre um zumbi errante, eu peço que pare um instante. Deixe o ceticismo fácil de lado. O horror aqui não reside na impossibilidade física, mas na resignação psicológica. O horror de Cedro Roxo era a aceitação. A comunidade agia não como se estivesse vivenciando um milagre ou uma aberração, mas como se estivesse cumprindo uma obrigação fiscal, um imposto inevitável cobrado pela própria terra. Se você decide continuar ouvindo isso, você está assumindo um peso. O peso do que o ser humano é capaz de normalizar sob pressão e isolamento. Eu sugiro que você acompanhe esta narrativa até o final, pois o que acontece depois da Páscoa de Severino é o que realmente importa. E se for para carregar este silêncio, faça-o de forma completa. Você pode começar se juntando a esta comunidade silenciosa, se inscrevendo, para que saibamos que você ouviu e que a poeira de Cedro Roxo também pousou sobre você. Os funerais eram breves. Maria, a esposa, chorava menos a perda do que a perspectiva do que viria em seguida. Era um choro de cansaço. As crianças ficavam de pé, imóveis, com olhares vazios, como se estivessem assistindo a um ensaio geral de uma peça que já conheciam de cor. O padre Inácio recitava as mesmas palavras. O sermão não mudava. Uma mistura de súplicas por misericórdia e pedidos de força para aguentar o que não podia ser evitado. E Severino era baixado. A terra era jogada por cima. O ritual era completado com a cruz de madeira tosca fincada sobre a cova fresca. Domingo, meio-dia. Severino estava de novo morto e enterrado. Agora preste atenção, pois é aqui que a rotina de Cedro Roxo se torna uma engrenagem de terror perfeitamente lubrificada pela necessidade e pelo medo. A manhã de segunda-feira era dedicada à ressurreição. Eles não esperavam. Eles não rezavam por um milagre. Eles sabiam que ele voltaria. Por volta das 10 da manhã de segunda-feira, a mesma equipe que o havia enterrado, geralmente Zé da Foice e o velho Damião, voltava ao cemitério. Eles cavavam. A terra solta e recentemente revolvida tornava a tarefa mais fácil, embora a repetição constante estivesse transformando aquela pequena área em uma paisagem lunar de buracos semicerrados. O corpo de Severino, que havia sido baixado inerte, era encontrado vivo, não com um despertar dramático, com gritos ou tosses. Ele simplesmente voltava. Quando o caixão era aberto, Severino estava deitado, acordado, encarando a tampa de madeira escura, com a expressão de alguém que havia sido interrompido no meio de um sono profundo e desconfortável. A logística dessa exumação semanal é o que confere à história seu matiz mais nauseante. Severino estava sempre vestido com a mesma roupa de linho branco. E não o vestiam a cada semana. Ele era enterrado e ele voltava. Não havia sinais de decomposição, embora houvesse a fadiga extrema, a desorientação e, o mais importante, a sujeira. A terra grudada em suas roupas, nos seus cabelos, sob suas unhas, o cheiro de umidade e terra fresca que impregnava a si e a casa de Maria. Imagine Severino voltando para casa, caminhando lentamente pelas ruas empoeiradas, com o sol das 10 da manhã já ardendo nas costas. Ele vinha do próprio túmulo, carregando o odor da morte recente, para cumprir sua semana como vivo. Os vizinhos o cumprimentavam com a mesma normalidade cansada. Bom dia, Severino. Bom dia. A chuva ainda não veio? Ainda não, meu filho. E a vida seguia. Severino passava de segunda à noite até sábado à noite como um homem normal. Ele lavrava a terra, quando a seca permitia, tomava a sua cachaça na venda do Chico, jogava dominó, brigava com Maria sobre a falta de milho. Ele era Severino, o homem que morria no domingo. O que mudava em Severino? Apenas o peso nos olhos. A cada ciclo, ele parecia carregar mais 1 quilo de silêncio, de resignação.
Ele nunca falava sobre a morte, nunca descrevia o que sentia ou o que via, ou se havia alguma consciência durante as horas em que estava frio sob a terra. Se perguntavam a ele, ele respondia com um aceno lento e um olhar que dizia: "Você sabe o que é." Eles não podiam simplesmente parar de enterrá-lo. Houve uma vez, no ano anterior, 1935, que o padre Inácio, em um momento de crise de fé e exaustão, tentou parar o ciclo. Argumentou que aquilo era uma blasfêmia, um escárnio contra a ordem divina. Ele se recusou a conduzir a cerimônia e proibiu que o corpo fosse levado ao cemitério. Naquele domingo, Severino não foi enterrado. O corpo ficou estendido na cama de madeira de sua casa. O vilarejo inteiro passou a noite em vigília. Não por luto, mas por terror. Na segunda-feira de manhã, o padre Inácio, que se trancara na capela rezando por um sinal, foi retirado à força pelos homens do vilarejo. O que eles viram na casa de Severino não foi um corpo que se reanimava sozinho. Não foi o milagre prometido. Encontraram Severino ainda frio, mas não mais inerte. Ele estava agitado, contorcido, embora sem respirar. Seus braços estavam levantados em uma agonia silenciosa, arranhando o ar rarefeito. E pior, o corpo de Severino estava começando a decompor. Rápido, visivelmente. Em poucas horas, o cheiro nauseante e doce da putrefação havia preenchido a casa. A pele, que deveria estar apenas fria, começou a escurecer. O padre Inácio descreveu aquele momento em seu diário como a única vez em que a morte de Severino pareceu definitiva. E era uma morte fedorenta, caótica, sem dignidade. Era a morte que vinha buscar seu pagamento integral, sem a possibilidade de adiamento. Eles agiram rápido. Forçados pelo fedor insuportável e pelo pânico coletivo, eles o vestiram às pressas. O colocaram no caixão e o enterraram no meio da manhã de segunda-feira, violando todos os ritos estabelecidos. Na manhã de terça, Zé da Foice e Damião voltaram, como sempre. Cavaram apressadamente. Severino estava de volta, vivo, olhando para eles com a mesma expressão vazia, mas havia uma diferença fundamental. O processo de decomposição havia parado imediatamente ao contato com a terra do cemitério. A pele escurecida havia clareado um pouco, o odor diminuíra. O ciclo havia se reajustado. A conclusão era brutal e inescapável para os moradores de Cedro Roxo. Severino precisava ser enterrado para se manter conservado. Se ele não era devolvido à terra na hora certa, a verdadeira e implacável morte vinha reclamá-lo. E o que aconteceria ao vilarejo se essa morte se instalasse permanentemente ali, ninguém queria descobrir. Eles tinham um pacto com o absurdo, e romper esse pacto significava sucumbir ao caos biológico. Eles não estavam enterrando um morto, estavam enterrando um segredo. E esse segredo precisava ser mantido fresco, semana após semana. A vida em Cedro Roxo não era apenas difícil por causa da seca e da fome. A vida ali era uma contagem regressiva semanal. De segunda a sábado, todos viam Severino e sabiam. O tempo dele estava acabando de novo. Eles tinham que conviver com a certeza de que a pessoa com quem estavam jogando dominó estaria, em menos de 48 horas, debaixo de 6 palmos de terra, para depois voltar, arrastando o cheiro do jazigo. Isso gerava uma intimidade mórbida. Os vizinhos não podiam se dar ao luxo de se distanciar de Severino. Afinal, ele era a prova viva, ou morta-viva, de que o ciclo continuava. Onde estava a verdade disso tudo? Onde estava a origem dessa maldição? Os contos que circulavam em sussurros na venda de Chico eram vagos e se contradiziam. Uns falavam de uma promessa quebrada por um ancestral de Severino, uma dívida com o diabo, que agora era cobrada em parcelas de morte e ressurreição. Outros, mais pragmáticos, sugeriam que a terra de Cedro Roxo tinha um mineral estranho,
algo que induzia um estado de catalepsia profunda e, de alguma forma, revertia a decomposição quando o corpo entrava em contato com ela, mas apenas depois de ter sido tecnicamente morto. Essa última teoria, a do mineral, era o que o padre Inácio tentava manter como única explicação possível para os poucos forasteiros que ousavam se aventurar por aquelas paragens esquecidas, principalmente os fiscais da prefeitura ou os tropeiros. Mas forasteiros eram raros e eles tinham que ser muito bem monitorados. Um estranho significava quebra de rotina, e quebra de rotina significava a potencial morte definitiva e pútrida de Severino. O vilarejo se tornou uma bolha de conspiradores silenciosos. Todos eram cúmplices da morte e da ressurreição. E o mais estranho, a cada enterro, uma esperança minúscula renascia. Talvez, desta vez, Severino não volte. Talvez ele tenha finalmente encontrado o descanso eterno. Essa esperança era rapidamente esmagada pela visão dele, andando pela rua de volta na manhã de segunda. O padre Inácio, em seus diários, fazia anotações obsessivas sobre o estado físico de Severino. Depois de anos de enterros e exumações, o homem deveria estar desfigurado, coberto de cicatrizes e hematomas. Mas não estava. A única alteração física perceptível, além do cansaço crônico e da palidez permanente, era na ponta de seus dedos, onde ele tentava, em seu sono catatônico, arranhar a madeira do caixão. Havia calosidades. Calosidades de quem lutava, ainda que inconscientemente, para não ficar debaixo da terra. O horror, percebe, não é o fato de Severino ressuscitar. O horror é a comunidade ter perdido a capacidade de se chocar. Eles estavam presos na rotina do luto e do alívio, do enterro e da exumação. E enquanto Cedro Roxo continuava a enterrar o mesmo homem toda semana, o resto do mundo avançava, ignorando aquela cratera de areia onde o tempo havia enlouquecido e a vida só existia como um intervalo entre duas mortes. A verdade sobre o que realmente desencadeou este ciclo, o pacto original que condenou Severino e todo o vilarejo, é muito mais sombria do que qualquer maldição ou mineral. É uma história sobre o que acontece quando o desespero encontra uma solução que é pior do que o problema, e isso é o que precisamos investigar na próxima parte. Agora, se você está sozinho, ouvindo isso no meio da noite, pare um momento, olhe para o seu reflexo em qualquer superfície escura. Você está seguro em sua rotina, no seu ciclo previsível. Mas pergunte-se, e se a sua previsibilidade for apenas uma camada fina? E se, em algum lugar muito isolado, alguém estiver cumprindo um ritual só para garantir que você não tenha que cumprir o seu? Pense nisso enquanto o silêncio da sua casa se aprofunda. Você tem certeza de que todos os seus vizinhos acordaram hoje? E se você já sentiu essa estranha e opressiva sensação de que não está sozinho, comente aqui. Escreva, eu ouvi, ou não estou sozinho. É um pacto silencioso que nos conecta, porque se você já sentiu a presença do indizível, então você sabe que o terror real não precisa de portas batendo. Ele só precisa de rotina e de um caixão vazio, esperando pela próxima manhã de domingo. O sol estava começando a se pôr sobre Cedro Roxo naquele sábado, e Severino estava terminando sua cachaça. Ele sabia, todos sabiam, a noite seria longa e o despertar seria frio. E no pequeno cemitério, a terra já estava fofa, aguardando o seu hóspede semanal. Eu sei que você está se perguntando o que aconteceu na manhã seguinte, se o sol nasceu diferente, se a poeira de Ceará tinha pela primeira vez em anos algum cheiro que não fosse de terra seca e morte recente. Você passou a primeira parte dessa história apenas como um observador, mas agora você não está mais. Você está aqui, ao meu lado, sentindo o calor denso, o tipo de calor que não é apenas climático, mas sim moral, pesando sobre sua pele como uma mortalha de linho áspero.
Você está no vilarejo de Areias de Promessa, e a chave para entender o terror não está em quem morre, mas em quem observa a morte. O forasteiro, o homem que havia chegado com a promessa de catalogar o folclore e acabou testemunhando o ciclo infinito de Manuel, não conseguia dormir. A imagem do caixão, pesado e rústico, descendo naquela cova fresca, repetia-se em sua mente como um tambor surdo. Ele tentou convencer a si mesmo de que era histeria coletiva, uma doença mental transmitida pelo isolamento e pela seca. Mas a lógica era um luxo que Areias de Promessa não podia mais pagar. O forasteiro, cujo nome já se apagou na poeira da história, cometeu o erro fatal de todo cético. Ele decidiu vigiar. Se você está confortável agora, talvez seja o momento de reajustar seu assento. Se há uma porta entreaberta no seu quarto, feche-a, porque o que aconteceu naquela noite não foi um evento, mas uma dissolução. A lenta desintegração da realidade em um pesadelo compartilhado. Este é o ponto onde o horror psicológico se torna físico, onde a dúvida se solidifica em barro úmido e fétido. O forasteiro esperou até que a última luz da aldeia se apagasse, até que o único som fosse o chiado insistente dos grilos e o vento quente lambendo as paredes de taipa. Ele caminhou até o cemitério, um terreno baldio, cercado por pedras soltas, onde a única cruz que importava era a que marcava a cova de Manuel. A terra estava solta, recém-removida. Se você chegasse perto, sentiria o odor forte de minério e decomposição lenta, um cheiro que parecia contradizer a velocidade daquele ciclo de morte e ressurreição. Ele se escondeu atrás de uma pequena moita de arbustos espinhosos. O silêncio era tão completo que ele podia ouvir o zumbido do próprio sangue em seus ouvidos. E aqui está o primeiro detalhe que precisa entrar na sua mente. O que faz este lugar ser diferente. A noite em Areias de Promessa não era apenas escura, ela era sólida. Não havia estrelas visíveis, não por causa das nuvens, mas como se o próprio céu tivesse sido revestido por uma lona grossa e preta, retendo todo o ar e toda a esperança. As horas se arrastaram com a lentidão de um pesadelo febril. Ele esperava ver um grupo de aldeões, talvez o coveiro ou o padre, desenterrando o corpo. Ele esperava um truque, uma encenação mórbida. Mas nada aconteceu. O silêncio persistia, quebrado apenas pela batida irregular do coração do forasteiro. Foi perto da 3ª hora antes do amanhecer. Aquele momento crítico, onde a resistência mental está mais baixa, que ele percebeu algo. Não um som, mas uma pressão. A terra abaixo dele, que parecia sólida, começou a vibrar. Era sutil, tão sutil que ele questionou se estava imaginando, resultado da sua privação de sono e medo crescente. Mas a vibração aumentou, transformando-se em um tremor lento, como se algo vasto e pesado estivesse se movendo. Não na terra, mas pela terra. Ele rastejou para mais perto da cova. A terra solta sobre o túmulo de Manuel começou a se mover sozinha. Não era uma pá cavando, não era um animal. Eram as partículas, os torrões secos, saltando em um ritmo lento, rítmico. Pense em uma panela fervendo sob uma tampa, mas sem calor, sem água. Apenas a terra, viva e agitada. O forasteiro puxou um lampião a querosene que trouxera, mas hesitou em acendê-lo. A luz, ele sabia intuitivamente, quebraria o pacto da escuridão, e o que quer que estivesse acontecendo ali dependia da ausência de testemunhas visíveis. A vibração parou abruptamente, e então o silêncio foi substituído por um som que gelou o sangue dele. E agora, talvez o seu também, o som de madeira sendo rasgada. Não quebrada com força, mas mastigada. Desintegrada de dentro para fora. O caixão de Manuel estava sendo destruído lá embaixo. O forasteiro viu o que parecia ser fumaça, mas era frio e pesado, subindo pela fenda que se abria na terra fresca. E dessa fenda saiu uma mão. Não a mão de Manuel.
o homem que ele viu ser enterrado. Aquela mão era grande demais, pálida demais, e os dedos eram desproporcionalmente longos e finos, terminando em unhas que pareciam lâminas de obsidiana. Não havia sujeira. O que emergiu da terra estava imaculadamente limpo, estranhamente seco. A mão apoiou-se na borda da cova e depois o ombro surgiu, seguido pela cabeça. Manoel estava de pé. Mas o Manoel que saiu da terra não era o Manoel morto de ontem. Era uma cópia, perfeita, em termos de feições e vestimentas, as mesmas roupas de linho que usara na semana anterior, mas diferente na essência. Os olhos estavam abertos, fixos no horizonte ainda escuro, mas não tinham foco. Eram 2 pedaços de âmbar polido, refletindo nada. O forasteiro ficou paralisado. Ele esperava o horror da decomposição, o horror do retorno milagroso. Ele não esperava o horror da perfeição. Este novo Manoel, o que emergira do ciclo, não parecia ter sido ressuscitado. Ele parecia ter sido recriado. O homem recém-saído da terra começou a andar, não na direção do vilarejo, mas para o centro exato da planície desértica. Ele andava com uma marcha mecânica, quase etérea, como se o chão não o sustentasse, mas o rejeitasse lentamente. O forasteiro precisava de prova. Ele sentia o terror esmagá-lo, a vontade de correr, mas o peso daquele silêncio forçava-o a ficar. Ele viu Manoel caminhar até desaparecer na penumbra do nascer do sol, que começava a atingir o céu com um roxo doentio. Quando a primeira luz amarelada tocou a terra, o forasteiro correu para o buraco. A cova estava lá, aberta, com a tampa do caixão despedaçada. Mas não havia buraco fundo. Não havia corpo em decomposição. Não havia sinal do Manoel de ontem. Havia apenas uma fina camada de terra sobre o que parecia ser uma fundação de pedra, antiga, incrustada com símbolos que ele não conseguia decifrar. Símbolos que pareciam escritos não por homens, mas por raízes retorcidas ou por um tipo de caligrafia que pertencia à geologia e não à história. Ele tocou a pedra. Estava fria. Fria de um jeito que desafiava o calor do Ceará. E ali, no centro da fundação, havia uma pequena placa de argila, quebrada. Ele apanhou o pedaço. Ali estava a verdade, condensada em poucas palavras rabiscadas em português arcaico, misturado com dialetos indígenas que ele mal podia reconhecer. A mensagem não era sobre Manoel, era sobre a terra. A tradução, que ele só conseguiu montar com a ajuda subsequente do velho Ezequias, o único habitante da aldeia, que parecia carregar o fardo da memória, dizia o seguinte: a repetição alimenta aquele que espera. Se a colheita falhar, aquele que espera colherá todos. O vaso deve ser quebrado e reformado, ou o líquido queima a fonte. O forasteiro voltou ao vilarejo cambaleando, não de cansaço, mas de pavor. Ele confrontou Ezequias. O velho estava sentado na varanda de sua casa, trançando fibras secas, sem surpresa alguma. Você viu, não viu? A voz de Ezequias era um sussurro seco, como folhas mortas. Você viu que ele não volta, ele é refeito. Ezequias explicou o que era o horror de Areias de Promessa, e é aqui que você precisa entender a verdadeira dimensão do pacto. Há muito tempo, antes mesmo da colonização, aquele pedaço de terra no sertão era a morada de algo. Não um deus, mas uma fome. Uma entidade telúrica, presa sob a fina camada de solo fértil que a seca teimava em negar. Essa entidade não precisava de almas ou sacrifícios de sangue, mas precisava de algo muito mais sutil e cruel para permanecer dormente. O ciclo da esperança e do desespero. A entidade, apelidada pelos antigos de o devorador de recomeços, era alimentada pela repetição da perda e pela renovação ilusória. Manoel não era uma vítima aleatória. Ele era o descendente direto daquele que, há séculos, havia feito o primeiro pacto, oferecendo-se para ser o vaso.
Toda semana, Manuel morria. Por que morria tão facilmente? Porque ele nascia com a vida curta, com a fragilidade incorporada em seu DNA pelo pacto, e ao ser enterrado, seu corpo, o vaso, era depositado sobre a fundação de pedra que o forasteiro havia descoberto. Durante a noite, o devorador consumia a essência da vida que Manuel havia tido naquela semana. O riso breve, a dor efêmera, a esperança fútil de que talvez, desta vez, a seca acabasse. O devorador não consumia o corpo. Ele consumia a experiência da vida humana. E ao amanhecer, a entidade devolvia o vaso, recriando Manuel, limpo de toda a memória da morte anterior, mas ainda portando a marca da brevidade. Um Manuel novo, pronto para viver, sofrer e morrer novamente na próxima semana. O ritual do enterro não era um funeral, mas sim a entrega da colheita. Os aldeões não estavam chorando por Manuel. Estavam celebrando a manutenção do equilíbrio, garantindo que o devorador se contentasse com o pequeno pedaço de vida semanal e não tomasse tudo. Se ele não é enterrado, disse Ezequias, apertando o olhar no forasteiro, o devorador entende que a colheita falhou. E se a colheita falha, ele sobe. E quando ele sobe, não há mais ciclo, há apenas o fim. O forasteiro, que passara a noite vigiando para encontrar a farsa, havia, na verdade, testemunhado o mecanismo de contenção do inferno. E ele tinha quebrado esse mecanismo ao interferir. Eu não fiz nada. Eu só observei. O vaso foi refeito hoje, respondeu Ezequias com uma calma aterradora. Mas você viu a placa. Você viu os símbolos. Você sabe que o ciclo existe. O devorador se alimenta do desespero e da ignorância. Mas se há um conhecimento fora do pacto, se há uma testemunha que sabe e que não participa, a entidade não fica satisfeita. A dúvida é veneno para o pacto. A verdadeira conclusão do horror não está na descoberta do monstro. Está na descoberta de que você não pode mais voltar para o mundo da ignorância. O forasteiro havia contraído o horror. A partir daquele dia, a vida no vilarejo mudou para ele. Ele não podia ir embora por mais que tentasse. Os caminhos para fora de areias de promessa simplesmente pareciam desaparecer, cobertos por miragens de areia ou por uma névoa que não condizia com o clima. Ele estava preso, um parasita de conhecimento em um sistema que exigia cegueira. Ele viu Manuel ser enterrado novamente na quarta-feira seguinte, e no sábado, e na próxima quarta-feira. Ele via a dor, a resignação dos aldeões. Mas agora, ele via a dor de Manuel de uma nova perspectiva, não como um homem que morre, mas como um fantoche que é montado e desmontado, semana após semana, para satisfazer uma fome ancestral. O forasteiro tentou alertar as autoridades. Escreveu cartas, mas todas elas voltaram, seladas, com a tinta borrada, como se tivessem sido rejeitadas pela própria geografia. E aqui chegamos ao clímax do terror psicológico. Um mês depois de sua descoberta, o forasteiro notou que os aldeões não o olhavam mais com desconfiança, mas sim com uma estranha forma de pena silenciosa. Ele começou a ter lapsos de memória, pequenos no início, onde ele deixou sua caneta, onde ele dormiu na noite passada. Certa manhã, ele se levantou e olhou no espelho, e viu seu próprio reflexo, mas com algo sutilmente errado. O cansaço era profundo, mas o rosto parecia mais liso do que deveria, quase como se o tempo tivesse sido rebobinado um pouco. Ele sentiu o cheiro da terra, não o cheiro normal do sertão, mas o odor forte de minério e decomposição lenta que sentira na cova. O cheiro estava preso nele. Ezequias, o velho, veio visitá-lo. Ele não sorriu, mas seus olhos transmitiam uma tristeza profunda. Você está começando a apodrecer a fonte, forasteiro. O devorador não está satisfeito com apenas um vaso. Ele está exigindo um segundo. A colheita de Manuel já não era suficiente.
A presença de alguém que sabia o segredo estava desestabilizando o pacto. O devorador havia se voltado para a nova fonte de desespero, a consciência do forasteiro. A dor começou na terça-feira, uma dor aguda no peito, seguida por uma febre que parecia queimar a água em suas veias. Na quarta-feira, a mesma dor que Manuel sentia antes de seu fim semanal. O forasteiro entendeu. Ele não seria enterrado apenas uma vez. Ele seria o novo vaso, o novo ciclo. A punição por saber era a repetição eterna do próprio sofrimento. Naquela semana, houve 2 funerais em Areias de Promessa. Um era o de Manuel, o vaso quebrado e refeito. O outro era o do forasteiro, o vaso quebrado pelo conhecimento. Os aldeões não choraram muito. Eles fizeram o que tinham que fazer. 2 caixões descendo sobre a fundação de pedra, 2 colheitas. E na manhã seguinte, apenas um corpo saiu da terra, o de Manuel. O devorador, você vê, era seletivo. Ele precisava de um ciclo de renovação, mas ele consumiu a memória do forasteiro, sua vida, sua sanidade, absorvendo o veneno da dúvida. O forasteiro não voltou à vida. Ele foi absorvido pelo devorador, tornando-se parte da fome que pairava sobre a aldeia. Se você está aqui comigo, se chegou até este ponto, você agora carrega o peso desta história. Você sabe que o terror não é sobre o que te mata, mas sobre o que te prende em um ciclo. E a grande ironia de Areias de Promessa, o ponto final do nosso horror é esta. Quando o forasteiro foi enterrado, ele não tinha mais um nome. Ele era apenas o outro. Mas a repetição continuou. As semanas viraram meses, os meses viraram anos. E o que era a história de Manuel tornou-se a história da aldeia. Uma aceitação quieta de que a vida é apenas o breve intervalo entre 2 enterros. Se você, em algum momento da sua vida, acordou de um pesadelo e sentiu um cheiro de terra úmida, ou percebeu que a mesma falha, o mesmo erro, o mesmo medo se repete na sua vida, como uma gravação quebrada, pare e pense. E se o seu ciclo também for a única coisa que está mantendo algo de vir à tona? Não corra, apenas respire fundo. E se sentir a necessidade de desabafar este peso, de admitir que a sua mente também está sendo invadida por essa ansiedade, deixe um simples comentário. Eu senti o cheiro da terra. Compartilhe isso com alguém que você sabe que precisa de companhia na escuridão, porque este não é o tipo de história que se deve guardar sozinho. O forasteiro, ele se tornou a grama que crescia na borda do cemitério, seca e efêmera. Sua memória é agora o pó que os aldeões pisam sem ver. E Manuel, o vaso, foi visto pela última vez na minha pesquisa em um registro de 1938. Ele estava sendo enterrado, novamente. E a única diferença era que, naquele ano, os aldeões pareciam um pouco mais magros, um pouco mais pálidos. O devorador estava ficando mais faminto, e o ciclo mais apertado. Antes de você apagar a luz, olhe para a sua própria sombra. Você consegue distinguir onde ela termina e onde começa o seu medo? Porque em Areias de Promessa, a sombra de Manuel era a única coisa que realmente durava, e ela estava sempre pronta, à espera da próxima terça-feira. E agora, a escuridão. Não se mova. Eu preciso ter certeza de que você ainda está sozinho.